coração vai queimar por ti em qualquer lugar. Eu vivo só pra ti, e eu só quero cantar para ti. Agora 2h17, ao vivo aqui no Estúdio Podcast, e estamos também ao vivo na Rádio Anjos, e hoje recebemos no nosso estúdio para a gente bater um papo com a Baixinha, popularmente conhecida Baixinha. Ela é conhecida por toda essa cidade porque ela anda muito. Baixinha, bem-vinda, Lucilena. Bem-vinda à programação da Rádio Anjos. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar desse Deus maravilhoso, né, da grandeza desse Deus. Eu que agradeço a você pela oportunidade. Olha, e a gente realmente estava com muita expectativa para esse momento, né, muita expectativa para receber você aqui no estúdio, porque eu te conheço há muito tempo aqui em Maracaju. Acredito que a comunidade evangélica também te conhece, porque você, né, tem um costume, né, que é visitar as pessoas, né? Você visita, e o mais importante e interessante disso é que você visita geralmente para orar, né? Você leva uma oração, você leva uma palavra, você, né, em todo momento você está buscando ali, né, de que forma você pode inspirar essa pessoa, né? Você pode levar ela a uma mensagem, uma palavra de Deus, de fé, coragem, esperança, né? E como que você chegou em Maracaju, Baixinha? Fala um pouquinho da sua história. Meu Deus, eu cheguei em Maracaju, eu tinha 3 anos de idade. Eu me considero maracajuense, né, na verdade. Sim, com certeza. Eu vim muito pequena, eu tinha 3 anos quando eu vim pra cá. E aí, bom, você também é conhecida porque você tinha um trabalho muito legal que ajudava as pessoas a procurar emprego, né? Exatamente. Né? Você trabalhou um tempo no SEAT. 20 anos, né? A Casa do Trabalhador, um tempinho, né? 20 anos. E aí você ajudou muita gente a alcançar o primeiro emprego. Você também tirava a carteira de trabalho? Fazia? Carteira de trabalho lá. Olha aí, quantas pessoas também já, né, tiveram essa experiência com você, né? E lá eu creio que foi um trabalho que Jesus me colocou lá justamente para fazer esse trabalho de evangelizar, né? Eu tive muitas oportunidades que Jesus me deu de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, né? Porque as pessoas já chegam lá assim, desanimada, triste, né? Você sempre tem que estar com a palavra, né, de ânimo, né? Não tem mais nada melhor do que pregar a palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante, né? Porque a palavra, ela revigora as pessoas, né? Traz vida, né? Ela traz vida. E nesse período, Baixinha, fala aí pra mim, né? Nesse trabalho aí, você fazia todo dia, você ajudava as pessoas ali dentro, mas também você tinha um projeto na igreja. Você estava ali no trabalho e ia para a igreja, né? Sempre nessa busca. Isso é muito bonito, né? Muito bom, né? E dentro dessa busca, eu acredito que você tenha muitas memórias, né? Muitas experiências, né? E, bom, assim, eu sei como é difícil, mas a gente vai precisar tocar em alguns assuntos hoje, né? Como que você conheceu a igreja? Você chegou em Maracaju com 3 anos, então você conheceu a igreja, né? Fala um pouquinho dessa história da igreja, porque, né, algumas igrejas que chegaram em Maracaju, nem todas estão ainda, ou estão. Qual é a igreja que você frequentava naquela época? Aonde que eu estou agora exatamente, né? A Presbiteriana Independente, né? Lá que eu conheci esse Deus, lá que eu ganhei toda a minha família para Jesus, lá que a minha mãe se casou nessa igreja, né? E eu estou exatamente lá. Olha que bênção! Isso é fantástico, né? É maravilhoso. E nesse período que você está agora, né, fora do trabalho, né, você se aposentou, você agora tem uma outra rotina, é isso? Isso, me aposentei, né? Deus me deu essa graça, né? Porque eu sempre pedi para Deus, quando eu me aposentar, eu quero trabalhar para o Senhor, né? E é isso que a gente tem feito, né? Sábado a gente estivemos lá na praça, evangelizando, né? Com as mães, orando com as mães, porque agora é o mês das mães, né?
E a gente aproveitou essa oportunidade para estar lá, falando do amor de Deus, e foi uma bênção, muito bom. Então a gente está trabalhando assim para Deus agora, né? É interessante, né? Muito bom, porque a gente está aí no mês de maio, né? O mês de maio é o mês, né, que tem aí essa data especial das mães, né? É o segundo domingo de maio, né? Isso. É isso? Dia 11, vai cair dia 11. E a gente tem um projeto, né, que a gente não é só da nossa igreja, mas todas as igrejas têm esse projeto que chama Déboras, que é mãe que Sim. oram, né? É mães de joelho e filhos em pé. Sim, sim. Então é muito legal, é uma benção, tem sido muita benção, né? Você se levantar, orar para o seu filho, né? Para filhos espirituais, né? Para sobrinhos, né? Aí você vai adotando os filhos de outras pessoas, né? Pra gente orar, né? Motivo é que não falta, né? Pra gente orar e buscar a presença de Deus. E foi domingo esse projeto? Não, faz anos que tem, né? Sim. Mas sábado que a gente foi. Foi né? sábado, isso. Foi sábado. E para esse momento especial dessa semana, Mês das Mães, então, vocês estão já se planejando com uma programação de oração. A gente quer, assim, todo sábado a gente quer fazer esse esforço de estar lá, né? Para orar com as mães que estiver lá, né? Com os filhos que estão lá, né? Então a gente está com esse projeto todo sábado. Né? Olha aí, então, você... vem dar sabedoria para nós, né? Você e o grupo igreja. de oração, você participa desse grupo da igreja que tem essa ação, e essa ação foi na Praça Central. No caso, ela é sempre na Praça Central ou ela tem outras agendas, outros locais? Nós começamos agora lá, né? Mas a gente quer também vir para a vila, né? Onde que Deus direcionar a gente, nós estamos querendo ir, né? Para fazer esse projeto que é muito bacana, né? Foi muito bom. Sábado, assim, eu fiquei maravilhada de ver, sabe, o amor, o cuidado de Deus ali com a gente, com aquelas mães, né? E a gente via, assim, a necessidade que as pessoas têm, né? De um abraço, de uma oração, né? Eu tive uma experiência maravilhosa sábado. Então, você conclui que muito mais do que orar por pessoas, você acaba recebendo mais do que você entrega, né? Você Muito recebe mais, né? muito mais. E, Baixinha, por que você anda pela cidade, assim, você passa uma alegria para as pessoas, né? Você passa sempre uma alegria para as pessoas, né? E eu particularmente, como conheço, né, o seu trabalho e conheço, né, como você se comporta na rua aí no dia a dia, onde a gente vê a Baixinha, ela tá feliz. Tem que estar, né, irmão? Porque a graça de Deus me alcançou, né? Então não tem como não estar triste, né? Nós somos seres humanos, tem momentos que a gente está triste, né? Mas aí a gente se alegra na salvação, não é? Sim, sim. Você sabe que o prêmio já foi determinado, né? Já está lá, só te esperando. Verdade, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Por isso que nós estamos alegres. Sim. E, bom, a gente está aqui fazendo uma programação, Baixinha, com a Rádio Anjos, né? Essa rádio aí, ela surgiu exatamente para isso, para trazer ao conhecimento das pessoas, né, que nem sempre, né, só, né, o pastor da igreja ou só aquela pessoa famosa ou aquela liderança, né, tá à frente de uma intercessão, um ministério de evangelismo, né? Então a gente sabe que existem muitas pessoas envolvidas ali dentro desse ambiente, né, e trazer para que todos se sintam parte, né, se sintam parte desse processo que é algo construído já direto do coração de Deus para as pessoas, né, para a igreja, né, para a igreja. E muitas coisas acontecem também fora da igreja, né? Fora da igreja. A gente acaba vendo ali muitos testemunhos, depoimentos de pessoas que receberam milagres, né? Porque acontecem umas coisinhas assim, às vezes um milagre fantástico no hospital, né? No trabalho, né? No trânsito. Então tudo isso aí vai sendo testificado aqui com testemunhos, né? Com participação. E também, né, a gente tem essa intenção de trazer as informações que acontecem das igrejas, festividades, reuniões de oração, né? Então tudo isso vai fazer parte desse projeto aqui da Rádio Anjos. Bom, e aí eu falei assim, eu tenho que convidar a Baixinha porque alguma coisa fantástica sempre acontece quando a gente se encontra, né? Então Deus ele traz uma palavra,
através, né, da sua oração, do seu compromisso, da sua intenção, da sua leitura, né, de buscar a palavra. E eu tenho certeza que você veio aí, cadê a sua arma? Você pega lá a sua arma pra gente ver. Já tenho uma palavra. Ela veio armada. Na hora que ela entrou, ela falou, tô armada. Pode entrar armado nesse local. Vai entrando armada, né, aqui. Para todo mundo acompanhar aqui, a Baixinha vai trazer essa palavra, uma palavra maravilhosa, e com certeza, né, sempre a palavra produz um efeito, né, um efeito. Ela vai e muda as circunstâncias, né, e a Baixinha, ela vai tirar uma palavra, e ela já trouxe uma palavra. Olha ali, eu vi que ela já trouxe marcada essa palavra. Verdade. Quando você me convidou, eu fui orar, né, irmão? E eu falei, Jesus, fala o meu coração, o coração do Demis, de quem estiver ouvindo, né? E eu tirei essa palavra que eu acho maravilhosa, que é o Salmo 139, que fala da grandeza desse Deus, né? Esse Salmo, ele é tremendo, né? Porque fala que não tem como nós fugir da presença dele, né? Como fugiremos? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrilha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à minha língua, tu, Senhor, já me conhece. Todas. Tu me cerca. O problema de vista, meu irmão, é a idade. Amém. É a idade. Essa palavra é forte. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobre modo levanto, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Até aqui, né? Porque eu achei muito interessante, né? Porque eu fui uma pessoa que eu fugi muito dessa presença de Deus, sabe? As pessoas pregavam e falavam e eu tinha muita resistência, porque na verdade a gente não quer largar o pecado, né? Essa é a verdade. Porque o pecado é prazeroso, né? Então eu tinha assim aquele medo, aquela resistência, sabe? E eu falava, mas como que eu vou servir esse Deus? Vou ter que parar de ir no carnaval. Então a gente se preocupa com essas coisas, né? Mas eu tinha uma preocupação, eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava indo à igreja. Eu tinha vergonha, na verdade. Era segredo. Eu tinha vergonha, não queria, né, assim. E as pessoas, só que eu fui muito privilegiada, porque Deus colocou pessoas abençoadas na minha vida, né? Para pregar o evangelho, para me abraçar mesmo. Eu fui uma pessoa que foi abraçada, né? Pela nossa irmã, a intercessão que eu falo, né, Denis, que é importante. Você pregar o evangelho e cuidar da pessoa, né? É muito importante, porque eu tive pessoas que cuidou de mim. Quando eu falava, não, eu não quero saber, sabe? Aí a pessoa te abraça, não, olha. Aí você vai pegando um interesse na palavra de Deus, né? Você vai vendo esse amor de Deus, porque eu falava, Deus, como que pode? Que a gente é muito falha, né? Nós não somos merecedores de nada, se você olhar, né? Eu falava, Deus, eu não mereço. Aí você vai conhecendo esse amor de Deus, que Deus é lindo demais, Ele abraça a gente com amor, né? A gente, assim, tão pecadora, tão falha, né? E eu fui conhecendo esse amor de Deus. E Deus foi me envolvendo com esse amor. E eu fui conhecendo essa palavra, né? Porque aqui fala que Deus conhecia nós antes de nós ir para o ventre da nossa mãe, né? Então, se nós subir no céu, Ele está. Se descer no mar, Ele está. Não tem como você fugir, né? E aí, as pessoas foram pregando esse amor, foi falando desse amor. E eu fui conhecendo essa palavra aqui, ela é viva, traz vida para a nossa alma, para o nosso coração. E aí, quando você conhece, você quer que outras pessoas conheçam, não é? E aí eu comecei a pregar para minha família, pregar para minhas irmãs, para minha mãe.
E eu, com toda essa loucura minha, eu ganhei toda a minha família para Deus. Né? Através da palavra, eu não usava falar mal de nada, eu só falava a palavra. Mãe, olha que lindo, olha que Jesus fala assim. E eu ganhei a minha mãe para Jesus, minha mãe se casou na igreja que eu frequento, né? Minhas irmãs, hoje toda a minha família serve a Deus. Que bênção, hein? E com esse testemunho, eu sei assim, você fala com uma tranquilidade, né? Fala assim, hoje toda a minha família serve a Deus, né? Mas, assim, elas não chegaram, né, de uma vez só, né? Fala, agora vamos a servir. Foi uma conquista, né? Foi oração, uma construção. Choro, né? Buscar, chorar e não só minha família, eu ganhei muitas pessoas para Deus também. Com esse teu jeitinho, né? Alegre, feliz, né? A Baixinha é uma amiga que eu conheci nessa jornada também, né? E até há pouco a gente lembrava sobre esse tempo, né, de fé, e a Baixinha foi uma das primeiras pessoas que me acolheu com essa fé, com essa palavra, me acolheu com essa oração, né? Então, é assim, que realmente consolidou essas palavras no meu coração foi a Baixinha, de ler, né, de falar, de declarar, né? Isso aí eu sei o quanto é importante, né? E como você, né, eu também quero que outras pessoas, né, entendam, conheçam, cheguem, né, ao contato, à proximidade e sejam restauradas, restabelecidas, né, pela palavra e pelo poder de Deus através dessa palavra. Então, Baixinha, eu fico feliz de você estar aqui, a gente está aqui hoje, né, e você deixou o Jorge em casa, né, e meu netinho. Seu neto abriu mão da sua agenda para poder participar aqui com esse momento especial, que é o podcast e a programação da Rádio Anjos, né? Então, essa programação já, né, me envolveu aqui com isso, com certeza vai crescer muito, porque através dela eu tive a oportunidade de a gente se juntar aqui, se unir para esse propósito, e mais pessoas através aí da audiência acompanhar, né, e saber dessa jornada, porque a Baixinha, ela não tem muita influência na rede social, né? Baixinha, ela não tem Instagram, Facebook, né? Você pode até procurar ali, às vezes até tem uma foto, né? Mas você vai encontrar ela mesmo na atividade, né? Na função, né? Na correria, todo dia ali, Baixinha, né? Todo dia. E eu vejo assim, pela manhã você já acorda e alguma coisa acontece, né, Baixinha? Alguma coisa está acontecendo. Quando a gente acorda, é a misericórdia de Deus, né? Eu falo, dormir é uma coisa normal, mas acordar é milagre, né? Acordar é um milagre. Você acordar é um milagre, né? Uhum. E você quer deixar a Bíblia aqui do lado? Pode deixar aí. E, Baixinha, fala pra gente um pouquinho, né? Fala pra gente um pouquinho das suas histórias, né? Eu sei que você tem algumas vitórias com muita oração, né? E um pouquinho delas falando sobre Maracaju, né? Você participa da igreja, você tem um ministério, daí tem um pastor. Quem que é o pastor lá da sua igreja? O pastor é o Erivan. Erivan. Ele é um pastor muito abençoado, né? Eu conheço, já passei um dia com ele, a gente já conversou bastante, né? Já vi ele também no Conselho de Pastores, ele participa, né, do Conselho de Pastores. Exatamente. Um abraço para ele, né? Obrigado, pastor, né? E também é convidado a participar aqui com a gente, né? Verdade. Chama ele gosta. Já vou chamar ele. Tenho ali mandado mensagem, mas acho que eles estão meio ocupados ainda, né? Mas já libera uma agenda, a gente encontra eles aqui na programação. Baixinha, e você veio de outra cidade? Sim, eu sou do Paraná, né? Nasci em Jussara, Paraná. Uhum. Aí meu pai veio primeiro para arrumar emprego, né? Aí depois ele trouxe a gente, né? Eu, minha mãe e minhas irmãs. Mas eu fui criada aqui, né? Com 3 anos eu vim pra cá. Você lembra de que bairro mais ou menos você morava?
Gente, nós morávamos em cada lugar, nós morava de aluguel, né? Então, imagino. Né? Uhum. Aquela luta, dificuldade, né? Então, morava um tempo, daí morava muito tempo. Eu morei em vários bairros aqui em Maracaju. Margarida, né? Prateada, né? Não lembro muito, mas já morei em vários bairros. E hoje você falou dos seus parentes, todos eles, né? Estão servindo ao Senhor. E você no dia a dia ali tem muita gente que você vai levando mais para a igreja, né? Mais e mais pessoas vão indo para a igreja ali, porque a baixinha tem um jeitinho especial de convite, né? De convite, é verdade. Mas é muito bom, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá, né? De pregar a palavra, de abraçar as pessoas. Eu gosto muito, eu sou muito abraçadeira, eu adoro abraçar as pessoas, sabe? É muito bom, porque eu me sinto assim, como eu fui abraçada e cuidada, eu também gosto. É um trabalho que eu amo fazer. Eu tava lá na praça e falava para as meninas lá, gente, eu amo esse negócio de rua. Né? Uma coisa que toca assim meu coração, sabe? Porque eu acho que é maravilhoso, que a igreja não é só entre quatro paredes, né? Assim, você sair, igual a gente foi lá, é muito... Nossa, foi maravilhoso. A gente juntou aqueles meninos para orar, sabe? E eles chamavam, fulano, chamava por nome, né? Vem aqui, a tia tá orando, sabe? Então, eu creio que aquilo lá vai ficar na memória deles, né? De alguma mãe que a gente orou, né? Com certeza. É um trabalho que eu amo, assim, é esse o trabalho, de você poder sair e pregar, né? E eu tenho esse chamado, né? Eu fui, a minha mãe, 2 anos, ela sofreu de câncer, eu ia todo mês com ela, sabe? Então lá Deus me dava a oportunidade de pregar a palavra, era muito bom, sabe? E eu pregava mesmo, sabe? Porque eu não tenho essa dificuldade, sabe? Eu acho que Deus me deu esse dom, sabe? De ter facilidade de chegar e pregar e falar de Jesus para as pessoas, sabe? Então esses 2 anos eu creio que eu evangelizei muito lá naquela Santa Casa, né? Eu creio que eu plantei uma semente, alguém vai regar, né? Mas eu creio que, né, que a palavra de Deus foi plantada no coração de alguém. Com certeza. E nesse tempo aí da Santa Casa, você diz que você visitou a Santa Casa por um período? Você fazia capelania? Não, eu ia com a minha mãe, né? Ela ia fazer o tratamento. Sua mãe fez o tratamento. E aí juntava pessoas de outras, né? Outras cidades que vêm também fazer o tratamento. E a gente acabava pregando até para médico, eu preguei também para enfermeira. Onde que Deus dava oportunidade, a gente, né? Falava desse amor de Deus, né? E aqui dentro da cidade, assim, né? O seu dia a dia da igreja, no caso, você vai para a igreja no domingo, né? Ou que dia? Na quarta. Nós temos a quarta da bênção, né? Entendi. Aí nós temos a terça, que é o grupo das Débora, né? Nós também tem a sexta da oração, né? Que a gente participa da oração também. O estudo bíblico de manhã e à noite o culto da família. E tem um assunto, às vezes, que a gente comenta, assim, ouve, né? Que as pessoas falam assim, cuidado com aquela irmãzinha lá, porque ela é a irmãzinha do coque. Nem me fala dele. Tem um coque na cabeça, assim. É daquele tipo, oração... Do coque, bênção. Eu já fui pega pelas irmãzinhas do coque, viu? Anda pingando no azeite, fala assim, né? Cuidado que ela revela tudo, olha, Deus fala com ela. Misericórdia, né? Mas é bom. Aí, existe às vezes algumas questões das pessoas ter medo de ir na igreja, porque pode acontecer isso, por exemplo, vão falar do meu pecado, alguma coisa assim. Meu Deus, eu ficava em pânico quando era a revelação, eu falava, Jesus, tem misericórdia. Eu passei muito medo, até a irmã me explicar que Jesus jamais ia me envergonhar, né, irmão? Mas até chegar nessa parte eu sofri muito, né? Eu falava, Jesus, tem misericórdia, né? Mas Deus nunca vai envergonhar nós, né? Porque Ele é amor, né? Amém. Mas é muito bom a gente falar disso, porque... As pessoas têm medo de cair, né? Sim. Tem vários medos, né? Também muitas vezes porque não querem também, né? Tem uma resistência, né? Tem. Eu vejo que tem uma resistência dentro da igreja. Por exemplo, se você faz uma reunião numa casa,
Eu acho que é mais fácil de levar as pessoas, né? Sim. Devido à dificuldade que está tendo no Evangelho, né? Na verdade, né? Então as pessoas ficam com receio, né? E você participa de reuniões em lares também? Nós tinha essa reunião das terças também, era na igreja e nas casas, né? Aí agora a gente decidimos ficar somente na igreja, né? Ah, entendi. Mas tinha nas casas. É uma organização ali prática, né? Temporária em algum lugar específico, estratégico. Isso, exatamente. entendi. Para ajudar alguma família, geralmente, né? Fortalecer aquela família. É importante mesmo. E depois que você passou a receber esse carinho, esse amor, esse acolhimento, né? Aí você começou a entender, compreendeu e começou a caminhar nessa direção. Caminhar com Cristo, né? E eu jamais quero parar, né? Quando Jesus estiver me dando força, né? Eu quero, aonde que eu for, que eu tiver a oportunidade, eu quero, né, falar desse amor, falar desse Deus que transforma a vida, que transformou a minha vida, transformou a sua vida, né? E a vida de muitas pessoas, né? Que vão estar aqui, em nome de Jesus, dando testemunha da grandeza, do poder dele, né? Ótimo. Bom, eu sei que a gente pode encontrar você, né? Falar assim, quero falar com a Baixinha, quero, né? Você tem um horário específico que você está assim na igreja, com os horários de culto que vocês se encontram para reunião, para oração, né? Porque eu quero receber uma oração, vai na igreja, né? Qual que são os horários? A quarta da bênção. Você pode estar indo lá fazendo uma campanha, né? Às 19 horas? Isso, às 19 horas. E é na terça, né? Que a gente tem a oração das Débora, né? E na sexta também. Que é a oração, né? A sexta da oração. Pode ir lá também para receber uma oração, né? Também pode me chamar no zap, que eu vou. Quer oração, eu tô indo. Orar por você. Que bom, é muito bom. Bom, e aí, nessa correria aí, como que fica o Jorge? Ele vai junto. Vai, não. Mas ele me ajuda, né? Ele me apoia, assim, né? Sim, eu louvo a Deus porque ele me apoia nas coisas de Deus, né? Eu comecei, inclusive, quando eu ia, ele não ia, né? Eu fui 2 anos sozinha, mas eu orava, Deus, eu quero que ele esteja comigo, né? Porque às vezes o pastor chamava, vem a família, vem o casal, e eu tava só, né? Só eu e meu filho, né? E eu comecei a orar, clamar para Deus, e um belo dia ele falou, hoje eu vou com vocês, né? E Deus sei a maneira dele trabalhar, né, Deus? Não adianta a gente ficar insistindo, né? Eu creio no poder da oração que transforma, né? Eu somente orei para ele. E hoje ele está também na presença de Deus, ele é uma benção, né? Ele é assim meio tímido, meio quieto, meio na dele, né? Porque Deus sabe, né? Também coloca um agitado com um mais quietinho, né? Porque Deus sabe. Né? Para dar a temperança. Né? Exatamente, né? Tá certo. Mas ele me apoia, assim. Eu louvo a Deus pela vida dele. Bom, Baixinha, eu acredito que nós estamos aqui hoje para que você pudesse dar um testemunho, né, para as pessoas de como Deus transformou e mudou a sua vida e tem feito tantas coisas boas, né, na sua casa, na sua família, né? Então, hoje, né, você recomenda para as pessoas, né, que querem, né, encontrar, buscar, quais são os passos que você recomenda para as pessoas que querem, às vezes, sair das suas dificuldades, né, do seu momento de aflição, né, seja uma enfermidade, seja uma situação gravíssima, coisas que as pessoas não encontrariam, por exemplo, num consultório médico, ou às vezes num psicólogo, né, um conselho. O que você diria para essas pessoas hoje? Eu diria sim que elas busquem, né, a presença de Deus, né? Busquem um local para congregar, né? Porque eu passei, na verdade eu fui para Jesus pela dor, né? Eu passei por enfermidade, eu quase morri, né? Eu tinha, né? Eu declaro que eu tinha, né? Uma asma crônica, né? Inclusive eu achava também um pouco mais espiritual, né? Porque eu passei assim, cheguei a ficar 4 meses afastada do meu trabalho. Eu não conseguia andar assim, como daqui. Meu quarto era assim, meu banheiro eu não conseguia andar, porque eu sentia falta de ar, né?
E foi por esse motivo que eu busquei, né, o Senhor, né, porque eu já estava praticamente morrendo. Quando eu fui na consulta, o médico falou, olha, não tem mais o que fazer, né. E um dia eu estava muito mal, eu acordei sem respirar, eu procurava esse ar, não conseguia. E eu ajoelhei e falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é tudo isso que essas pessoas me falam, né? Porque eu trabalhei juntamente com a Márcia, né? Que não está mais nessa terra, né? Márcia Marcondes. Foi um canal de Deus na minha vida. Jesus colocou eu trabalhar lá junto com ela, onde que ela pregou o evangelho para mim, né? E ela começou a orar para mim e eu falei, Deus, eu quero. Aí foi onde que eu tomei a decisão, né? De buscar o Senhor, né? Eu comecei a ir, comecei a buscar, comecei a aprender de Deus. E hoje eu posso falar pra você que hoje eu tô curada, sabe? Hoje eu uso bombinha, hoje, né, eu deito e durmo, porque eu acho que a pior coisa do mundo é você não conseguir respirar, gente. É horrível, porque a respiração é a sua vida, né? Se você não conseguir respirar, né, é horrível. Então eu fui mesmo pela dor, assim, resisti bastante, mas quando Deus me tocou, a palavra de Deus, eu fui buscando, lendo, e vendo, meu Deus, que amor que é esse, né? E Jesus foi me curando, porque a gente tem muitas coisas que a gente precisa ser curada, né? Muitas coisas, né, do passado, né? Então, e para isso a gente tem que abrir o nosso coração, né? Deixar Deus entrar, Deus vai ter liberdade, né? De entrar, de me curar, né? Porque o segredo não tem segredo, né? O segredo é você querer esse Jesus, né? Porque Deus, ele é tão lindo que ele não invade nossa privacidade, né? Você tem que abrir seu coração, né? É um convidado, um cavalheiro, né? Verdade, exatamente. Ele é maravilhoso. E foi o que eu fiz, né? Eu me dei o passo que eu falava, Deus, eu quero esse Deus. Que todo mundo fala que muda. E realmente ele mudou a minha vida. Transformou a minha casa, né? Meu filho, né? Criado na palavra de Deus. E hoje eu vejo a importância que tem, né? Quando ele passa por alguma luta, ele vai orar. E hoje eu tenho meu neto, onde que ele, esse dia ele falou pra mim que o Gabriel não parava, mas ele queria, mesmo sem parar, ele queria criar ele ali, né? Então isso é maravilhoso, a gente vê a geração da gente sendo abençoada, né? Você consegue enxergar frutos, né? Exatamente. Frutos, né? Isso aí foi multiplicando os seus frutos aí na sua vida, né? Então, é realmente um bom caminho que, né, gera pessoas seguindo você, né? Você é essa pessoa de referência ali e conseguiu trazer pessoas para dentro desse caminho maravilhoso que é o caminho da fé cristã, o caminho de Jesus, né? Que ele te usou de forma, né, especial, né, preciosa, né, para que muitas pessoas encontrassem esse caminho, porque de certa forma, né, as pessoas estão em caminhos, né, mas para encontrar esse caminho de luz, né, um caminho de paz, né, você tem que abrir seu coração, deixar ele entrar, né? Mas é muito bom, eu aprendi muito, né? Porque com Deus tudo é muito mais fácil, né? Com Deus é tudo muito melhor. Porque eu lembro quando não tinha Deus, eu ficava desesperada, qualquer coisa eu ficava desesperada, sabe? Mas em Deus você encontra essa fé, essa esperança, né? Deus aquieta a nossa alma, o nosso coração, né? Então quando você vai, se ajoelha e clama ao Senhor, como é maravilhoso, né? Você vai se acalmando, se aquietando, porque você sabe que Deus pode todas as coisas, né? Não tem aquilo que Ele não possa fazer, né? Então, você abrir seu coração e falar, Deus, entra na minha casa, né? Salva a minha família, né? Salva a minha geração. Então, eu tenho uma grande preocupação com essa geração, sabe? Então, a gente tem que clamar muito pelos nossos filhos, pelo nosso neto, né? Porque o mundo tem oferecido muitas coisas, né? E isso atrai muito. Se você não tiver guardado, né? Em Cristo Jesus, né? A nossa família, a nossa geração, né? O que vai ser delas, né? Baixinha, eu acredito que nós estamos aí com dias bem nesse perfil que você diz, né? O que será da nossa geração, né? Os próximos anos, as próximas dificuldades que as pessoas vão estar surgindo aí, né? Então, para que isso venha ser uma forma de refrigério, uma forma de paz para as pessoas, né? Que estão aí todos os dias nas suas dificuldades, porque não encontraram ainda o caminho,
né? Como você diz, abriu uma palavra, tirou uma palavra, essa palavra mudou a sua vida, né? Mudou o ambiente, né? Como nós estamos aqui hoje. Quando você abriu e leu aquela palavra, quantas sementes você começou a semear ali, né? E mudou completamente a mentalidade, a forma que as pessoas pensam, né? Então, para uma questão hoje de tantas coisas acontecendo, como a tecnologia, né? A parte, a própria ciência gerando curas, né? Tem pessoas andando com sistemas de eletrônico, né? Então, algumas coisas têm se tornado assim difícil para as pessoas conseguir assimilar a fé, né? Com a razão. Por exemplo, elas querem ser movidas pela razão. As coisas precisam ter explicação, né? Então, nesse sentido, como que a gente pode lidar no dia a dia, né, com as pessoas que às vezes estão ali querendo uma prova de Deus? Fala assim, olha, como você pegou e falou assim, olha, se Deus existe mesmo, esse Deus, e você fez uma prova com Deus, né? E as pessoas às vezes também, né, estão precisando de um momento desse para poder serem confrontadas ali, né? O Espírito confrontar elas para que elas possam realmente ceder, né? Porque daí você recebeu uma prova de Deus e Ele agiu sobre a sua vida. Exatamente. Né? Nesse momento que você falou assim, não, eu estou curada, né? Eu estou curada porque eu passei a confiar, passei a acreditar, e de fato você, né, não teve mais crises. Não, graças a Deus, né? Hoje eu limpo a minha casa, hoje eu durmo, era coisas simples que eu não podia fazer, né? Realmente, né? Limpar uma peça, eu já estava com muita falta de ar, tinha que estar usando a bombinha, né? Correndo para o hospital. Minha vida era no hospital, né? Com crise, mas é muito bom. E o segredo é a gente buscar, né? E as pessoas têm sede, sabe? Tem sede. Que esse dia eu estava assim no mercado, eu encontrei uma pessoa que não é assim, aquela minha amiga, mas é uma conhecida. E eu comecei a conversar com ela, sou bastante conversadeira, né? Eu comecei a conversar com ela e eu falei, nossa, mas por que você tá tão triste? Né? E ela começou a falar, né? E ela meio que queria chorar. E ela falou pra mim no meio do mercado, você não ora pra mim? Por isso que eu te falo, então a gente tem que estar preparado, né? Eu falei, Jesus, e o que eu faço? E o Espírito Santo de Deus falou pra mim, ora. E eu peguei e orei com ela, sabe? Abracei ela, sabe? E a gente olha assim que a presença de Deus, né? O abraço que a pessoa está precisando naquele momento é importante. Quando eu olhei assim para ela, nossa, os olhinhos dela brilhavam, sabe? E eu saí feliz daquele mercado, sabe? E daí sempre entra também esse piadinha, né? Ô, irmã Lúcia, o que você tá fazendo aí, né? Ela estava orando, irmão, a gente tem que orar, né? Então a gente vê a necessidade das pessoas, né? As pessoas querem ser amadas, né? E Deus é amor, então o que a gente pode fazer? Tá preparado, né? Para dar uma palavra para a pessoa, né? Tem que estar pronto, né? Se encher de Deus, né? Para você poder, né, passar essa presença de Deus para as pessoas, né? Isso é muito importante. Sim, realmente. Essa é a parte mais interessante. Se encher de Deus é você buscar a presença dele, né? Buscar a palavra, buscar, né, um tempo de meditação da palavra, né? De oração, né? Orar, né? É muito bom. E, bom, de toda forma, eu acredito que a gente vai ter que abrir um espaço aqui para você vir trazer palavras para a gente mais vezes. Falar assim, convidar você para participar da Rádio Anjos e ter um horário já especial. Falar, esse é o horário da baixinha. Você se levanta, irmão, vai buscar Deus. Vou ter que orar mais. Eu vou orar mais. Isso mesmo. Bom, tacar fogo nesse maracaju. Amém, amém. E... bom, e daí você vai fazendo um trabalho de evangelismo na cidade, em vários lugares, né? E as pessoas vão sendo tocadas e transformadas por esse evangelho, né? O evangelho, a palavra, né? Isso aí tem sido muito importante e eu tenho reconhecido isso, né? Por isso eu te fiz esse convite especial, porque
muitas coisas estão acontecendo, né, no reino de Deus, né, porque Ele está em vós. E Jesus tem pressa, né, Deus? E a pressa, e o tempo está chegando, né? As coisas estão se aproximando. E nós temos que se levantar, né? Se levantar. Porque a rotina e a correria e a ganância, né, tem tomado conta, né, do sistema, né, que o mundo impõe sobre as pessoas, né? Então a gente tem essa dificuldade e a gente precisa muito, porque às vezes eu vejo que até dentro da comunidade a gente precisa ficar atento quanto a isso, né? Envolver as pessoas em campanhas de oração, né? Ajudar, porque de abraçar, de cuidar também, né? Uma palavra que a Bíblia diz bem detalhada, né? A gente precisa orar um pelos outros, né? Orar um pelos outros, né? O fraco, né, levante o forte, levante o que está fraco, né? Aquela parte assim que é o dia a dia, né? O dia a dia tem pessoas que estão precisando assim de um ânimo. E é tão simples, né? Eu quando vou na igreja assim, eu abraço, né? Abraço Samerada, eu abraço todo mundo. E esses dias eu abracei uma irmã e ela falou: nossa, baixinho, como eu estava precisando só desse abraço, sabe? Então não é maravilhoso, não é? É muito maravilhoso, né? Aí eu abracei bem forte ela, sabe? E ela assim ficou feliz, porque ela falou que ela queria só um abraço. Muitas vezes as pessoas não querem muita coisa, né? Aí você abraça ela com o abraço de Jesus, né? É o próprio Jesus, né? É o próprio Jesus abraçando, né? Vocês, né? Tanto você que abraçou, quanto a pessoa que está sendo abraçada, estão sendo abraçados por os dois recebem, por Jesus, né? Os dois, assim, é verdade. Mas é muito bom, né? A gente precisa desse abraço. E a gente pode contar com você em próximas edições aqui do nosso podcast da Rádio Anjos, né? Pode contar, vou estar à disposição. A hora que você quiser. Eu vou fazer uma oração, bem... oração forte. Pode fazer. Uhum. Agora, 1 minuto para as 3 da tarde, né? Eu quero aí já ir para os finalmentes, né? Vamos aí para os finalmentes aqui na programação da Rádio Anjos. Bom, Baixinha, manda aí os seus alôs, né? Porque tem muita gente aí que está na expectativa disso, né? Muita gente na expectativa, esperando, né? Agora que a Baixinha veio, agora ela vai, né, participar também. Todo mundo quer participar aqui. Manda seus alôs aí e faz seus convites também, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Então vou começar a mandar um abraço para minha amiga Amélia, né? Amélia da minha igreja. A América, minha irmã, que me ajudou muito nessa caminhada, que está lá no Rio Grande do Sul, deve estar ouvindo nós lá. A Fátima, né? Fátima, mãe do Rafael, que também foi um canal de bênção na minha vida, né? Então, olha, irmã, vocês se preparam que vocês vão vir aqui dar o testemunho de vocês também, tá? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E é isso aí, gente. Bora orar, bora buscar o Senhor. Obrigado, Lucilena. Aqui a programação da Rádio Anjos nessa tarde de segunda-feira, começando a semana, mas com certeza é a primeira de muitas que você vem participar aqui comigo, com a programação da audiência da Rádio Anjos, né? Estamos começando esse projeto e eu fico muito feliz de você estar participando comigo e, né, abençoando também esse projeto, tá? Amém. Glória a Deus, eu que agradeço. Essa programação é a bênção. Que Deus abençoe você e sua família, tá? E o seu projeto também. Amém, amém. Amém. Muitas pessoas vão fazer parte desse projeto porque ele é uma rádio comunitária, tá? Uma rádio comunitária, não tem, né, fins lucrativos. A gente está trabalhando realmente para que essa palavra alcance mais pessoas, né? Esse trabalho missionário, né? Os ministeriais, trabalho ministerial, trabalho, né, evangelístico, né? Ele acabe, ele alcance mais pessoas, né? Ele seja difundido nas comunidades, né? Então a gente está aqui hoje no bairro Gesone, né? Por exemplo, o bairro Gesone, né, tem uma região aqui que a gente atende com divulgações, né? Tem a parte de
vídeos, né, que a gente vai nos eventos, então tem sido uma bênção, né? E aí eu convido você e a sua igreja, toda a sua comunidade que queiram sempre participar, pode contar com a programação da Rádio Anjos para poder levar essa mensagem, essa palavra a toda a cidade de Maracaju e até, né, aos confins da terra. Graças a Deus, né? Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Amém. Obrigado pela sua audiência. Rádio Anjos no ar. Também pelo Instagram, YouTube e Facebook. E o site, né? Tem uma rádio online ali para você acompanhar a gente, né? E ouvir nossa programação. Baixinha, eu vou me despedindo por aqui, né? Deixando, né, um alô especial aí também pro Jorge, né? O Jorge ficou lá, né? Ficou de molho. Cuidando do netinho, né? Isso, mas na próxima ele vem também, tá? Nem fala pra ele que ele tem que vir. Venha participar, Jorge. Combinado? Obrigado aí por você acompanhar aqui a programação da Rádio Anjos. Ótima segunda-feira, ótimo dia. Rádio Anjos no ar.